Cura do Nanã, é a pintura corporal. Vitor Pontes é de Rio Branco e há 15 anos leva turistas para aldeias indígenas do Acre. Amanhã nós vamos adentrar dentro da floresta, uma experiência inesquecível. Então é isso, pessoal. Boa noite, boa vivência para todos, que Deus nos abençoe. Morning. Como é que é para vocês receber essas pessoas aqui? A gente se sente muito feliz vendo aqueles pessoal de fora, né? Uhum. Eles são como se fosse da família da gente, assim, mais do que a família da gente. A parte mais bonita tá aqui, ó, peixe assado e depois foi para cozinhar com a banana verde. Esse que é o café do índio cedo. Depois do café da manhã reforçado, o cacique nos convida para conhecer as plantas usadas na produção da ayahuasca, que fica na terra Runicuim. Pode embarcar aí. Vamos no caminhão comprado pelos Runicuim para o transporte de tudo que é produzido na aldeia. Caminhãozinho que tem servido para fazer muita coisa aqui na aldeia? Fomos 5 vezes para Rio Branco, levamos 5 toneladas de banana. Tudo produção de vocês? Sim, tudo produção daqui. O cacique conta que este ano a aldeia já produziu 3 toneladas de material para a ayahuasca, que eles chamam de nixipan. Nixi quer dizer cipó. Pan quer dizer forte. Há 20 anos essa área era um grande pasto, cheio de erosão, e que foram os próprios Runicuim que fizeram todo o reflorestamento. O cultivado nativo é muito importante para nós, porque ali está as nossas medicinas. Essa é para quê, Sarita? Essa é para gripe, né? É, eu vou levar até para fazer lá para nós beber. Esse que é o cauá. É o cauá, que é a ayahuasca. A ayahuasca é um chá feito das folhas da planta amazônica cauá com o cipó jagube. Ah, esse aqui já tem um cipó junto próximo do cauá. Com ela tudo aqui, ó. Então esse cipó com essa folha... Isso, esse cipó com essa folha. Ayahuasca. Vira o Nexpo ayahuasca. Tá pronto? Tô me arrumando, tô me preparando. E você, tá pronto? Tô pronto. A gente tá indo agora pra floresta, onde vai acontecer o ritual. Estão ansiosas? Ai, muito. A gente vai caminhar a floresta adentro. Isso. Percebe que só pela luz mesmo das lanternas, tô com uma aqui. Ixi, acho que nós erramos. Vai pra cá. Aqui, né, Tchai? Silvia Maria veio do Paraná para participar mais uma vez do ritual. Essas plantas aqui já te conectam com uma alegria. Muito bom. Agora chegamos no local sagrado. Estamos preparados. Na hora que estiver bem na força, né, da ayahuasca, a gente sempre quer dar uma deitadinha. Né? A gente tá ouvindo muito falar força da ayahuasca. O que seria a força? Seria a hora que você toma a ayahuasca, né? Você entra na força, né? Você entra como a tua força interior, né? Onde você vai ter várias emoções densas que você adquiriu durante a tua vida, alguns traumas, né? Você vai vivenciar, né? E é onde você faz a tua limpeza, né? Ou você vomita, ou boceja muito, arrota, ou pode dar uma diarreia. Que dá um gelado, sabe? Eu fico com muito frio quando eu entro na força, assim, dá. Hoje vamos consagrar aqui no meio da floresta e se conectar com o Pacuspá Deus, ancestrais, que está aqui no meio de nós e que venha abençoar nós, curar quem está precisando de cura. A ayahuasca faz parte de rituais religiosos de dezenas de etnias indígenas brasileiras. Está todo mundo se concentrando ao redor da fogueira, onde vai ser o ritual. A cerimônia já vai começar. As pessoas colocaram suas cadeiras ao redor da fogueira.
A gente percebe que está bem em silêncio, então a gente está falando baixinho. Vamos ficar um pouco afastados, porque é um ritual bastante intimista. O único barulho que a gente ouve mesmo é o som da floresta. As pessoas começam a fazer fila e tomaram ayahuasca. Seu ritual se inicia, vai formando duas filas e a ayahuasca dentro de um pequeno copo. É uma primeira dose, as pessoas tomam, voltam a se sentar e é um momento de oração e silêncio. Acredita-se que a tradição comum aos povos amazônicos originários da América Latina tenha milhares de anos. Uma viagem assim, lá pra cima e olha todo mundo lá de cima e só cura, só bênção, sabe? Só coisa boa. É o que eu sinto. E você acha que você não vai aguentar, tu viu, né? Autora. Madrugada toda. Madrugada toda. É muito bom. A gente limpa e depois volta assim. 10 horas depois é dia. Esse ritual finalizado, as pessoas começam a ajeitar aqui as cadeiras e as mesas para ir todo mundo para casa. E agora, qual o plano? Descansar? Agora acho que tomar café e ficar mais descansar, porque à tarde acho que tem mais. Tem. Cássia é polonesa e descobriu a ayahuasca em Londres, onde mora. Veio ao Acre para fazer uma imersão no ritual indígena. Incredible. That is incredible. It's a everything different night, different ceremonies, and everything is singing. Everything. Agora levantamos o acampamento, terminamos a cerimônia. Graças a Deus tudo nos conforme. Recebemos a bênção da floresta. Primeiro dia de vivência. Um cafezinho, bolinho de macaxeira, pão de milho, ovinho. Delícia agora é hora de sustentar a matéria. Todas as vezes que eu passava noites e noites fora de casa, horas e horas fora de casa, eu vinha aqui à noite mesmo ou no dia seguinte. Eu já marcava. Há quase uma década, Dona Cida registra nestes diários a batalha dela com o filho Washington, usuário de crack. 26/7, deixei R$30 pro Washington e buscar o RG e ele não foi, usou tudo de droga. O Washington já foi preso por causa dessa maldita droga, acho que 3 vezes. Teve um ponto das drogas do Washington que eu cheguei a pedir a morte dele. Pô, ele tava um zumbi antes do chá. Há cerca de um mês, Washington começou a tomar ayahuasca para tratar a dependência química. Porque eu falo para os outros que ele está no tratamento indiano, que eu não entendi que tratamento é esse até hoje, né? Ele diz que esse tratamento aí não é só para quem é usuário, é para quem tem problemas, outros tipos de problemas. Não é só para quem é usuário de droga. Essa matéria que a gente está fazendo, inclusive, vai falar sobre isso. Não está fazendo bem só para ele. Estamos voltando a ser uma família. Depois desse chá aí. Washington, que é o filho da Dona Cida, começou há pouco mais de um mês um tratamento aqui nesse centro de ayahuasca, na zona norte de São Paulo.
Por que você procurou a ayahuasca? Eu procurei a ayahuasca através de um convite, né? De um amigo meu. E não quis saber muito. Fiz 2 perguntas e já pedi ajuda, porque realmente eu precisava de ajuda. Eu tava no fundo do poço, não tinha mais nada. Que momento que foi esse? Me afundei ao ponto de ficar 15 dias na rua. E tudo no uso do crack, né? Furtando por aí igual um louco, roubando. Esse aí era o seu pé? Isso é a situação que eu chegava em casa após 15 dias, 8, 7 na rua. Chegava e dormia 2 dias direto. Bateu algum medo, assim, você no seu primeiro ritual? Na realidade, o estado que eu tava ali, eu já não tinha medo de mais nada, né? Não tinha medo de mais nada. Tava fumando crack, eu vou ter medo do quê? Perfume de rosas e música angelical no plano astral. A gente vai servir a primeira dose, o primeiro cálice, né? A partir de 1h30 a gente vai anunciar o segundo cálice. É importante que vocês façam a consagração com consciência. Se a gente exagera na dose, ela pode se tornar um veneno também. Então é importante a gente ir com calma. Para os irmãos de primeira vez, já avisei, a gente vai servir uma dosagem menor. É importante lembrar que a gente começa esse trabalho juntos e a gente termina esse trabalho juntos. Nós estamos aqui para auxiliar vocês no que for necessário. É importante a gente ter responsabilidade dentro do trabalho sobre nós também. Eu já cheguei a ir para a biqueira, para a boca de fumo, né? Chorando, orando. Porém, não conseguia. Quando eu pegava a droga, eu usava mesmo. Não conseguia me livrar daquilo. Tipo uma escravidão, né? Você já tentou parar de usar drogas algumas vezes, né? Sim. Por que agora vai ser diferente? Agora a confiança em mim tá muito alta. Tudo que a planta apresenta para nós ali, nós temos que pôr em prática, senão não vale nada, entendeu? Você vir aqui ficar aí na cerimônia e não pôr em prática na sua vida, não vai adiantar. A ayahuasca não te acorrenta, não escraviza você. Se você quiser beber, você bebe. Se você não quiser beber, você não bebe. Se você quiser vir, você vem. Se não quiser vir, você não vem. A droga não. A droga te escraviza. O Dr. Draulio Araújo é pesquisador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele conduziu o maior estudo sobre os efeitos terapêuticos da ayahuasca aqui no Brasil. Em relação à dependência química, qual que é a eficácia da ayahuasca nesse sentido? A gente não tem estudos tão significativos e profundos como no caso da depressão. A maior parte dos estudos que a gente tem com a ayahuasca vem de dados que são coletados em centros terapêuticos ou centros religiosos que utilizam a ayahuasca. Mas independentemente disso, o que a gente percebe é que os efeitos são muito semelhantes aos efeitos que a gente tem observado para o caso de depressão. Efeitos que acontecem já com 24 horas depois da intervenção com a ayahuasca. Então, se a gente pensar no uso abusivo de substâncias como crack, álcool, tabaco, é claro que o uso abusivo ele nasce de um hábito. E o hábito nada mais é do que um comportamento recorrente que você não consegue se desfazer dele. É muito difícil a gente se desfazer de hábitos. Então, o que a ayahuasca parece fazer é criar um padrão mais desorganizado durante os efeitos da ayahuasca, fazendo com que esses hábitos, tanto do ponto de vista neurológico como do ponto de vista comportamental, eles sejam desfeitos ou sejam substituídos por outros hábitos. A ayahuasca é uma droga no sentido que ela faz modificações no sistema nervoso central e no sistema biológico de forma geral. O problema da gente conceituar a ayahuasca como uma droga, que isso sempre traz um lado negativo, droga como algo que causaria uma dependência, algo que causaria uma degeneração no sistema nervoso central e assim por diante. O que a gente observa é que no caso da ayahuasca, essa interação com o sistema nervoso central se dá de maneira muito mais tranquila do que a interação de outras substâncias, inclusive substâncias que a gente tem sendo vendidas nas farmácias. Então a ayahuasca é uma substância que, por exemplo, não causa tolerância, ou seja, não causa dependência. Então não existe uma dependência química associada à ayahuasca como existe com outras substâncias. Aqui conheço o Leandro, que também é usuário de crack. Ele começou um tratamento intensivo com ayahuasca há uma semana. Foram 6 meses trancado num quarto escuro, saindo só para comprar droga e voltar. Era assim que eu estava.
Os rituais que Washington e Leandro frequentam são realizados no Jiboia Sagrada, um dos centros que usam o chá associado à música e simbologia de várias religiões. É uma nova onda urbana da ayahuasca. A primeira começou a surgir na década de 20, com o Santo Daime. A gente é universalista, desde a África até as aldeias, até o catolicismo, até o hindu. Maria e Paulo são os padrinhos deste centro. Antes de se dedicarem exclusivamente aos trabalhos com ayahuasca, ela era faxineira e ele motorista. Como muitos que frequentam aqui, Paulo também procurou o chá para se livrar da dependência do crack. Algumas pessoas acham que vai tomar o chá e é milagroso e vai parar de usar droga. E não é bem por aí. Eu continuei, perseverei, até que chegou minha graça e eu consegui me libertar. Todo mundo que chega aqui precisa responder a um formulário como este, para saber se vai ou não poder participar do ritual. Uma resolução do Conselho Nacional de Drogas, o CONAD, de 2010, permite o uso da ayahuasca no Brasil em rituais religiosos e em pesquisas. E o risco da ayahuasca, do ponto de vista fisiológico, é baixo. Assim como qualquer substância, a ayahuasca não é para todo mundo. Então isso significa que pessoas que têm esquizofrenia, pessoas que têm familiares com esquizofrenia, pacientes que têm um maior risco de propensão a um surto psicótico, seriam o grupo de risco atual que a ciência tenta evitar, incluir nos estudos que tem feito até agora. Existe algum perigo de uma pessoa em depressão que toma remédios antidepressivos combinar a ayahuasca com os antidepressivos? Existe um risco teórico por trás da combinação de ayahuasca com antidepressivos, que é o que a gente chama de síndrome serotoninérgica. Então, a ayahuasca, ela atua principalmente sobre esses neuroreceptores, que é a serotonina, e boa parte dos antidepressivos também atuam sobre esses receptores, que é a serotonina. A combinação, então, de duas substâncias que modulam a serotonina poderia eventualmente gerar o que a gente chama de síndrome serotoninérgica. Então, isso seria um risco teórico associado à utilização da ayahuasca em combinação com antidepressivos. Gestantes, cardíacos, hipertensos, pessoas que usam remédios controlados ou que fizeram a cirurgia bariátrica também não devem tomar ayahuasca porque são considerados grupos de risco para várias situações. Além disso, o chá indígena não pode ser misturado com bebida alcoólica. A gente está em Rio das Pedras, aqui no interior de São Paulo, para encontrar o Leandro. Leandro, faz 15 dias que você começou o tratamento com a ayahuasca. E aí agora você retorna aqui para Rio das Pedras, né, que é a cidade onde sua mãe mora e onde você morava também. Ei, coroca do meu coração! Fica tranquilo, mãe, me perdoa por tudo, desculpa, mãe. Pra ver você curar, isso é meu maior presente. Juro? Aí eu ficava aqui que nem um maluco. Nossa, soprava fumaça pra essa janela, ficava aqui assim, ó. Aí abria uma festinha e ficava assim. Como que foi a última vez que a senhora esteve com o Leandro? Ele chegou aqui transtornado. Foi uma situação muito doída, que eu quero apagar da minha mente. Em outros momentos eu não estaria aqui conversando desse jeito com ele. Ponto de ter medo do meu filho, porque quando ele gritava, falava, quando ele estava nervoso, ele gritava comigo. Eu não podia falar. Não podia. No auge dos problemas, ele me proibia. E como é que a senhora está hoje? Eu tenho esperança de que esse tratamento resolva a situação e que ele seja forte para não recair. Estamos de volta à aldeia Pinuiá, no Acre. Bem-vindo para o repórter da minha casinha. Para nós é um momento sempre de muita alegria compartilhar a nossa tradição, né, a nossa verdadeira realidade, como nós vivemos o nosso dia a dia. Por que saíste de tu país para vir aqui? Que te passa? Não apenas para usar a ayahuasca, mas também para ter uma vivência na aldeia, para saber como vivem, como se organizam. Pablo e Andy estão juntos há 3 anos.
Ele descobriu a ayahuasca em rituais na Espanha e decidiu buscar a origem da substância que transformou sua vida. Eu tive muitos momentos de depressão por circunstâncias da vida. A depressão me levou a usar álcool e cocaína. Andy nunca consumiu drogas. Ela começou a tomar ayahuasca há 1 ano para tratar crises de pânico. Eu tive a experiência de estar caminhando na rua e paralisar. Sempre tive esse medo, esse limite que não me deixava ser livre. Ser livre de alguma forma. As cerimônias de ayahuasca são conduzidas há centenas de anos por homens conhecidos como pajés. Mas a cultura Runicuim também está em transformação. O sagrado feminino é uma coisa que vem se fortalecendo, né, a cada dia. Somente nós mulheres Runicuim, no passado nós não dirigíamos a cerimônia, né? Biruani está sendo preparada para ser uma pajé. Nessa noite, a cerimônia vai ser conduzida exclusivamente por mulheres. Eu fico um pouco nervosa. Fica? Sim. Quando eu sempre dirijo assim, os trabalhos com mulheres, né, assim, aqui na aldeia e também no exterior. Biruani é a única mulher da aldeia que viaja o mundo para conduzir rituais de ayahuasca. Ela já visitou 20 países. Esse é o meu passaporte. E ainda pretendo viajar para encher esse passaporte todo, assim. Quando elas estão conduzindo, sabe, uma cerimônia aqui dentro da aldeia, nós homens já vamos preparados, porque nós sabemos que o trabalho vai ser forte. Pode entrar, fica à vontade. Caio trabalha como médico da família em postos de saúde e neste consultório em São Paulo. Começou a tratar a depressão há pouco menos de 1 ano, depois que o pai dele morreu. Entre a gente ter notícia de que ele estava doente e ele ter partido, foi uma coisa de 48 horas, a gente não conseguiu absorver. E depois a gente teve que começar a lidar com tudo isso. E aí eu passei por um processo de um luto muito difícil. A dor era uma dor tão intensa assim que eu não sabia que era possível sofrer desse jeito, que era possível a gente sentir uma dor nessa intensidade. Eu tinha aqueles pensamentos de morte, realmente que eu estava me sentindo muito no fundo do poço. Foi... Ai, professora. Não, tranquilo. Pensei, poxa, eu acho que não era assim que meu pai queria me ver. Não é assim que a minha família quer me ver, não é assim que meu marido quer me ver, não é assim que as pessoas que estão comigo na minha jornada querem me ver. E eu não quero me ver assim. Caio procurou um centro de rituais de ayahuasca e fez um tratamento durante 21 dias para a depressão. No começo, aquilo me gerou um pouco de insegurança, né, de não ter total certeza se aquilo ia ser bom para mim, mas eu fui confiante. Quais foram os resultados do estudo que o senhor conduziu com a ayahuasca para pacientes com depressão? A gente conduziu 2 estudos com ayahuasca para pacientes com depressão. Todos esses pacientes, eles nunca tinham tido experiência com ayahuasca anterior e todos tinham o que a gente chama de depressão resistente ao tratamento. Ou seja, eles utilizaram pelo menos 2 medicações antidepressivas que são comercialmente disponíveis e não tinham resposta a esses tratamentos. Nesses estudos, então, o que a gente observou foi que existe uma mudança significativa, uma melhora significativa dos sintomas de depressão nesses pacientes já um dia depois da sessão com a ayahuasca. E a gente observou também que durante os efeitos da ayahuasca, o cérebro parece perder um pouco da rigidez que ele trabalha no seu dia a dia. E isso parece ser muito importante para casos de doenças como a depressão, em que o paciente muitas vezes se vê dentro de um circuito negativo de pensamentos, que é o que a gente chama de ruminação. Então, são pensamentos negativos que a pessoa não consegue se livrar deles. O que a gente percebe, então, é que durante os efeitos da ayahuasca, o cérebro parece ganhar um pouco a habilidade de se desprender desse comportamento mais ruminativo e depreciativo, do ponto de vista de vários aspectos dos pacientes com depressão, melhorando, então, essas características de pensamento ruminativo nesses pacientes. Caio participa dos rituais de ayahuasca nesse sítio aqui em Juquitiba, no interior de São Paulo. A gente vai conhecer agora como é que ele funciona. Bom, aqui é o templo, né?
Sejam bem-vindos ao Lar Estrelar. Depois de experiências imersivas em aldeias no Acre, Thaís e Rodolfo passaram a promover rituais em um bairro residencial para amigos e conhecidos. Trocaram a cidade pelo sítio e hoje atendem dezenas de pessoas. Nós temos pessoas de todos os credos que vêm celebrar junto essa fé, essa união. Então a gente tem o pessoal que segue mais o cristianismo, né, o judaísmo. Tem o pessoal da Umbanda, tem o pessoal que segue a tradição do Tantra, do Yoga, dessas filosofias. E a gente consegue se reunir e celebrar junto, no mesmo lugar, assim. O ritual que vou acompanhar hoje tem a participação do pajé Rony Quinn, que desde 2013 faz atendimentos terapêuticos com ayahuasca nas grandes cidades. Porque dentro das cidades, as pessoas precisam também, né? Então as pessoas procuram para a gente sair das aldeias e ajudar, né? Quais são os principais problemas, queixas, motivos? Ansiedade. Depressão. E nós, enquanto não indígenas, temos outras ferramentas ao nosso alcance. Terapia, passar com um psicólogo é fundamental para entender esses acessos, o que está acontecendo. Então, eles caminham junto com a ayahuasca dentro desse contexto urbano. Pai nosso, que estais nos céus. Todo mundo vai já mentalizando aquilo que você quer. E o trabalho real de quem está aqui, né, mesmo que no interior, mas ainda está pertinho da cidade e com a sua vida cotidiana, é pôr em prática o que a ayahuasca te apresenta. No próximo bloco. Depois do tratamento inicial de 21 dias com ayahuasca, o Caio começou a frequentar rituais mensalmente aqui nesse sítio em Juquitiba, no interior de São Paulo. Lisa e Conrad são um casal de holandeses que se mudou para o Brasil para se aproximar da cultura Rony Quinn no uso da ayahuasca. Eu me sentia muito conectada com meu lado feminino. O ritual já vai começar, hoje comandado e liderado por mulheres. Depois do tratamento inicial de 21 dias com ayahuasca, o Caio começou a frequentar rituais mensalmente aqui nesse sítio em Juquitiba, no interior de São Paulo. Para Caio, a noite é muito importante porque hoje Marli, a mãe dele, também vai participar do ritual. Eu estou especialmente feliz hoje. Eu quero participar dessa parte da vida dele, né? Sim. Desse tratamento que ele está fazendo e das coisas que são importantes para ele, né? Além de participar dos rituais com ayahuasca, você tenta trabalhar de alguma outra forma, né? Esse tratamento contra a depressão? Eu faço terapia semanalmente com um psicólogo que me ajuda muito no efeito terapêutico mesmo, assim. Aí eu acho que ela está aqui para ajudar a gente a construir essas buscas, fazer pontes, trabalhar em conjunto com a ciência também, né? Para que a gente consiga chegar nos caminhos que a gente tem que chegar. Você sente assim, olhando para trás, olhando para tudo que você passou, tudo que você venceu mesmo, né? Qual que é essa sensação? Eu acho que a gente não consegue dizer que hoje eu estou curado, ontem eu não estava. A gente não consegue decretar quando isso aconteceu. Mas eu diria que me sinto em processo de cura, sim. Sim. Pakshipal Shibu, Manaibu Shibu, Darimuka Shibu, Makashakama, Muraboaqueno, com Iruaxá branqueno, com Chinaxabá branqueno, com Caluxarabulo, com Tapemaquino. O ritual já vai começar, hoje comandado e liderado por mulheres aqui na aldeia Pinuiá. Com muito carinho, com muito amor, onde vamos estar compartilhando nossos rezos sagrados femininos da floresta, né?
unindo a nossa força pela cura do nosso planeta, que hoje está precisando. Siri, 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 siri. Lisa e Conrad são um casal de holandeses que se mudou para o Brasil para se aproximar da cultura Runicuim no uso da ayahuasca. Depois da cerimônia, eles nos falam da experiência. Eu me sentia muito conectada com meu lado feminino. Sabe, eu senti que eu quero ser mãe um dia. Eu nunca senti isso. Lisa é médica, mas começou a enxergar novos horizontes com a ayahuasca. Abriu um mundo espiritual para mim. Eu nunca imaginava que isso existia. Eu acredito realmente que os brasileiros têm muito para ensinar a gente. Tchau, 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 tchau. Serê, 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 serê. Puxari, 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 puxari.